Olha, a pergunta do Antenor vale. Na Bíblia fala que Deus é dividido em três? Não, Antenor. Veja, existe uma crença sim na Trindade que as demais pessoas da divindade emanaram de Deus Pai. Tá? Nós não cremos nisso. Nós não cremos que Jesus emane da essência do Pai e nem que o Espírito Santo emane do Pai. Na verdade, nós cremos que as três pessoas da divindade são pessoas distintas, porém com a mesma essência divina e com os mesmos atributos. Então, quando estudamos sobre a Trindade, nós percebemos, por exemplo, que Pai, Filho e Espírito Santo são eternos, que Pai, Filho e Espírito Santo são onipotentes, que Pai, Filho e Espírito Santo são oniscientes. Né? Então, nós percebemos que as três pessoas da Trindade compartilham da mesma essência divina. Por exemplo, você e eu somos duas pessoas diferentes, mas temos a mesma essência, porque a essência humana, somos seres humanos. Tá? A Trindade é assim também. Não é que Deus, em um momento da eternidade, se dividiu em três. Não. Sempre existiram as três pessoas da Trindade. Tá? E aí você me pergunta, mas então quem criou a Deus? Alguns já me perguntaram. A única resposta que eu tenho para dizer é a seguinte: se alguém tivesse criado a Deus, nós deveríamos adorar esse alguém, não a Deus. Né? Porque Deus seria inferior a esse alguém. A Bíblia nos diz que Deus é a causa de todas as coisas, a causa não causada. Tá? E, obviamente, nós não temos como explicar isso. Mas eu creio, queridos, particularmente, que tem que ter mais fé para crer que o nada pode criar alguma coisa do que crer na existência de um Deus que é a causa não causar todas as coisas. Eu não tenho fé para ser ateu, vou ser sincero com vocês. Até já tentei me esforçar para tentar entender o pensamento ateu, mas eu percebo que tem que ter muita fé para ser ateu mesmo, não tem jeito. Tá? Então, a Trindade são três pessoas distintas. Então, vou te dar só um exemplo. No batismo de Jesus em Mateus 3, 16 e 17. Né? Você vê lá, Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo no ombro dele em forma de uma pomba, tá? Simbolizando a unção do Espírito sobre ele, e o Pai falando do céu assim, ó, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então você vê claramente duas pessoas da divindade na terra e uma no céu. Né? E tem outros textos, João 14,16, né? Cristo falou assim, ó, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Tá? Então, realmente, a doutrina bíblica da Trindade ensina que há três pessoas distintas, com a mesma essência, e por isso nós usamos também o termo triunidade. Tá? Porque a unidade entre as três pessoas é tão grande que chamar de três deuses seria incoerente, porque as três pessoas da Trindade bíblica têm a mesma essência. Politeísmo não tem nada a ver com a doutrina da Trindade, porque no politeísmo ensina a existência de seres diferentes, divindades diferentes, mas com poderes diferentes, com um caráter diferente. Isso não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia apenas apresenta as três pessoas da divindade funções diferentes na criação e no plano de salvação. Agora, a essência é a mesma coisa. Quando nós adoramos a um, estamos adorando as demais pessoas da divindade. Se cremos, né, obviamente, na Trindade. Tá? O trio celestial pode se manifestar juntos de uma só vez? Pode. Mas não o fizeram ainda pelo seguinte: a função do Espírito Santo é fazer com que o Pai e o Filho apareçam. Nós vemos os três mencionados várias vezes juntos, tá?
Mas se manifestarem as três, nós não vemos nenhuma vez. As três pessoas da divindade, tá? O Espírito Santo, ele é a pessoa da divindade que trabalha nos bastidores, tá? Vou ler aqui para você João 16:14, que diz o seguinte: ele, né? Veja, Jesus não chama o Espírito Santo de aquilo, ou de isso, ou de aquela coisa, né? Ele usa aqui um pronome pessoal grego, ekeinos, né? Ele, ou seja, não é uma coisa, não é um poder impessoal, é um ser pessoal, tá? Não é um poder impessoal, é um ser pessoal. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então veja, o Espírito tem a função de fazer com que Jesus apareça, bem como o Pai. E ele trabalha nos bastidores. Quer ver um exemplo bem interessante? Você pode ler depois. Não, eu vou ler agora aqui com você. Atos 7. As três pessoas sofrendo junto com Estevão, o primeiro mártir judeu-cristão. E você vê que mesmo que eles não se manifestem juntos, eles estão juntos. Porque o Espírito Santo trabalha na mente de Estevão para que ele possa contemplar o Pai e o Filho. Olha o que diz aqui Atos capítulo 7, a partir do verso 55. Atos 7, 55 a 59. Ó. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então você percebe, as três pessoas estão envolvidas neste evento, em que Estevão consegue contemplar a divindade. Só que ele não vê o Espírito Santo, porque o Espírito está, na verdade, não aparecendo para ele, mas influenciando a mente dele para o Espírito cumprir a sua missão de fazer Jesus aparecer, bem como o Pai. Tá? E olha que bonito isso aqui, queridos. Eu não tinha parado para pensar, eu li num livro há algum tempo. Jesus está em pé ao lado do trono do Pai. Ou seja, Cristo não estava nada satisfeito com a morte de Estevão e não tinha nenhuma indiferença para com a morte de Estevão. Ele chega a ficar em pé juntamente com Deus Pai. Então, que coisa séria, né? O quanto Deus considera e valoriza a vida dos seus filhos, né? Então, espero ter te ajudado, meu querido amigo, nessa pergunta.